Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Meu nome é Anderson, eu sou mestre em Linguística pela Universidade de Brasília, a UNB, e revisor de textos acadêmicos há mais de 16 anos. Não só textos acadêmicos, mas principalmente textos acadêmicos. Revisei mais de 300 mil laudas referentes a tese e dissertações de universidades no país inteiro nos últimos anos. Eu trago para vocês aqui, gente, uma reflexão sobre autoplágio. Na verdade, foi um questionamento de um cliente a respeito do que estava mencionado em uma revista científica para publicação. O que é autoplágio? Existe autoplágio? A primeira coisa importante aqui é que essa é uma discussão muito profunda, né? Não é uma coisa assim tão definida. Então, você tem que prestar um pouco de atenção aqui no que eu estou dizendo. Até porque cada universidade fala uma coisa. Uma questão importante, gente. Esse tema é controverso. Então, tem universidade que pensa de um jeito, tem pesquisador que pensa de outro, tem universidade que adota uma coisa, tem universidade que adota outra coisa. Quando a gente publica um texto acadêmico, por exemplo, a gente escreve uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Está escrevendo, na verdade, ela ainda não foi publicada. Aí, quando o orientador pede para a gente tirar 2 capítulos ali da dissertação e transformar esses capítulos em um artigo, isso não é considerado como plágio, entendeu? Basicamente. Por quê? Porque a tese ou a dissertação não foi publicada, né? A tese ou a dissertação. Agora, se você faz esse processo depois que a tese ou a dissertação foi publicada, aí a gente começa a ter um pouquinho de problema, porque quando isso acontece, algumas revistas e alguns departamentos, alguns pesquisadores estão considerando contemporaneamente autoplágio. Há quem fale que isso é um exagero, né? Porque a produção é sua, por que eu tenho que justificar a minha produção? Isso acontece, gente, exatamente porque existem práticas, principalmente na nossa sociedade brasileira, né, as pessoas não gostam muito de pensar, de lapidar o pensamento. Pensar é um processo muito doloroso, né? E a gente já não tem uma filosofia ligada, né, muito autêntica. A gente já não tem, né, a gente tem todo um problema ligado à educação, a pessoas que vendem, né, trabalhos acadêmicos, a pessoas que consomem essas coisas ilegais também no nosso país descaradamente. Então, essa preocupação, ela é importante, ela é cabível, ela é uma tentativa, né, para lapidar o pensamento e esses grandes malandrões aí que aparecem cotidianamente. Então, eu acho verdadeiramente positiva essa atitude de pesquisadores, de programas de pós-graduação, de universidades, de revista, né? Porque no Brasil todo mundo quer ser doutor sem estudar, né? Tanto que tem lá os doutor, né, gente? De áreas que recebem automaticamente o título de doutorado, né, entre aspas, aí, só pelo curso de graduação, né, o doutor em Direito, tem o doutor lá que é médico também, que não tem doutorado, mas que é chamado de doutor, né, gente? Então, esses doutor aí, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque doutor é título acadêmico, né? E aquela conversa lá da prática, de algumas áreas, que é porque era chamado assim, o discurso pode mudar a sociedade pode mudar, né, o discurso. Então a gente ficar repetindo essas falácias, né, só nos aliena cada vez mais. Então, para falar em doutor, tem que ter doutorado. E uma coisa aqui importante sobre autoplágio dentro dessa reflexão que eu estou trazendo para vocês. Há muitas revistas que condenam a publicação de um trecho da dissertação ou da tese depois que essa foi publicada.
E aí eles não aceitam que esses artigos sejam publicados sem a devida citação. Aí, nesses casos, gente, os autores têm que citar eles mesmos, né? Como se estivessem citando um terceiro. Eu acho isso um pouco exagerado. Não o pensamento da necessidade de podar essas coisas, principalmente no nosso país, né? Mas eu acho que basta uma nota de rodapé para explicitar que esse artigo ele foi formulado depois de uma dissertação ou de uma tese já publicada. Então, acaso, assim que meus clientes me perguntam, quando não está muito claro o edital, ou quando a revista não menciona explicitamente, e por não haver um consenso, vamos dizer assim, na academia sobre isso, e por eu achar um exagero a pessoa ter que se citar, sendo que ela se colocar ali numa posição, né, sendo que ela mesma é a pessoa, né, o pesquisador, e aí eu sugiro em nota de rodapé, né, mas não é toda instituição que aceita isso dessa maneira, e tem instituição, pesquisador que já tem um pensamento consolidado, aí você tem que seguir as diretrizes deles. Outro dia uma cliente me mandou aqui um material que pedia mesmo, ela pediu para eu analisar juntamente a ela e realmente lá estava explícito que eles consideravam autoplágio, essa transposição da dissertação posteriormente publicada ou da tese em artigo. Aí ela teve que... E eu não faço isso, viu, gente? Isso está no nível de desenvolvimento de trabalho acadêmico, isso tem nada a ver com revisão de texto. Então, eu posso oferecer uma consultoria, orientar nesse sentido, né? Mas eu não faço isso. Agora, quando alguém me pede assim, eu posso até tentar converter, né? Adaptar ali uma parte da dissertação ou da tese para o formato artigo. Isso daí eu faço sim, sem mudar o conteúdo, reescrevendo ali, né? Sem adicionar nada também, não ficou adicionando nada, e só reestruturando o texto ali, que é o meu trabalho como revisor de texto. Mas, como eu digo por aqui para vocês agora, né, não é sempre que, mesmo se eu alterar todo o texto e se for praticamente se houver uma nova roupagem ali do texto, gente, a revista ainda pode considerar plágio, mesmo que os softwares de detectores de plágio ali, mesmo que tenha a sua dissertação ou tese no banco de dados deles ou na internet, assim, e esses softwares não detectem nenhuma correspondência de palavras ali, né, dentro do sistema que eles utilizam de busca. Mesmo que isso aconteça, a revista pode considerar plágio, gente, porque plágio não está apenas no nível linguístico, ortográfico e gramatical. Inclusive, tem vários casos na internet aí de YouTubers que foram acusados de plágio, né, em relação à publicação de um conteúdo que foi copiado de outra pessoa ali, a mesma sequência lógica. A pessoa mudou uma coisa ali, mas era a mesma sequência. Eu acho que o YouTube, inclusive, tem os seus próprios parâmetros para poder fazer essas constatações, mas o plágio nesse sentido não acontece só no nível linguístico, é por isso que eu estou dizendo isso para vocês, mas no nível do conteúdo. Então, mesmo que vocês mandem o texto para um revisor, para mim, e peça assim, modifica e faz um trabalho de copydesk, revisão crítica, né, gente? Que é a reescrita de períodos mal elaborados sem modificação do conteúdo. Mesmo que eu faça isso, que eu traga uma nova roupagem ao seu texto, o seu texto ainda pode ser considerado plagiado de você mesmo. Nossa, que absurdo, Anderson. É assim que eles pensam, alguns pesquisadores, algumas revistas, alguns programas de pós-graduação, enfim. Aí você tem que ver as indicações deles, dialogar com eles, né? Porque, como eu estou dizendo, não tem um consenso sobre isso, né? E se você tiver liberdade para fazer como você quiser, eu sugiro que você coloque só em uma nota de rodapé, porque eu acho muito estranho o autor citar ele mesmo, apesar de que isso também tem a ver com uma prática consagrada de citação, né? Então você já é conhecido ali,
consagrado pelo sobrenome, pelas publicações, né? Não é todo mundo, né? Mas para quem pretende seguir carreira acadêmica, alguns determinados autores já são consagrados ali pela comunidade científica de acordo com a citação. Então, é, é nesse sentido que ele é visto, ele é colocado no texto ali como quase um terceiro, mesmo que se refira a ele mesmo, entendeu o que eu estou dizendo? Eu falei que eu acho um exagero, né, gente? E mesmo assim, nesse processo, é interessante que você faça aquele trabalho de citação, né, pegando as partes ali que você julgar as partes necessárias para você indicar, mas isso também implica que você vai ter que amarrar essas citações a um novo pensamento lógico para o seu trabalho, a rearticulação ali lógica das ideias. É exatamente por isso que eles falam em autoplágio, para ser um novo trabalho, para ser até uma releitura, gente, porque os textos são ressignificados, né? Não é uma coisa assim, estou ali copiando, não é aquela coisa ali, peguei e já fiz ali, mas fui eu que fiz, né? Vou pegar. Não, gente, não é assim que funciona a academia. O pensamento é um pouco mais lapidado, como eu estou explicando e como eu expliquei para vocês. E outra coisa, quando você transpõe um gênero para outro, né? Tem muita gente que me pede para transpor uma dissertação para livro, por exemplo. Aí tem que adequar a linguagem ao público-alvo ali, modificar algumas coisas para não deixar o livro com aquele... o livro é um gênero mais fluido, né, gente? Para não deixar tão categórico ali, né, no sentido da dissertação ou da tese. E aí, quando a gente faz isso em relação a uma tese para um artigo, ou de uma dissertação para um artigo, a gente tem que observar essas questões, primeiramente, que são importantíssimas, sobre autoplágio, né? E considerar nesse processo uma ressignificação ali das ideias, né? Não é só assim, já fiz, né? Você tem ali, você pode usar as suas ideias, mas você não vai usar tudo, você tem que propor um novo recorte ali, não é usar o mesmo título, modificar algumas coisas, né? Porque senão é exatamente para evitar esse tipo de coisa. É uma nova leitura, porque os textos, gente, eles um texto, né, pode implicar em outro texto. As ideias né, quando você lê um texto, esse processo ligado à leitura, por exemplo, ele é um processo que não acontece unilateral. O que eu quero dizer é o seguinte, de maneira unilateral, um texto acaba influenciando outros textos em um processo quase como se fosse um dominó. Assim, quando a gente brincava, lembra? Coloca o dominó lá, a fileira, a carreira de dominó, e aí uma pecinha quando cai, né, faz com que todas as outras se movimentem e gera aquele efeito bacana que a gente gostava de ver quando a gente era pequeno. É esse tipo de coisa que acontece em relação aos textos, né? A gente, quando lê um texto, tem a presença ali de vários outros textos que são resgatados no nosso processo de aprendizagem, de reflexão, né? É o que isso está para o conceito de intertextualidade, interdisciplinaridade, né? Que são as conexões realizadas a partir de algo que já foi produzido, né? Então é nesse sentido que a gente não fica aproveitando a mesma coisa ali que já fez, porque esse é um pensamento decadente, arcaico, o conhecimento está em transformação. Então, é por isso que essa discussão sobre autoplágio existe, tá bom? Um abraço para vocês. Se alguém quiser enviar o material para eu revisar, depois de ter feito aí os devidos ajustes, né, considerando tudo que eu disse aqui nesse áudio, eu posso revisar o material, fazer o trabalho de revisão crítica, de copy-descagem aí, para se alguém não estiver se sentindo confortável em relação a essa reescrita, né, ou tiver literalmente copiado do próprio trabalho, a minha revisão ali já auxilia, já permite uma limpeza ali no texto para que
os softwares não detectem plágio nesse sentido. Mas lembrando que plágio não ocorre só no nível linguístico. Um abraço a todos. Tchau, tchau.